Nós já ouvimos a mensagem cantada, lida, testemunhada também. Neste momento Deus tem uma palavra para o nosso coração, uma palavra pregada, que é o momento mais culminante do culto. Todos os momentos são muito importantes dentro do culto sagrado a Deus, mas é muito importante quando chega o momento da palavra de Deus, porque até agora nós falamos com Deus através dos nossos louvores, exaltamos a Deus através dos nossos testemunhos, mas chegou o momento de Deus falar conosco também. E Deus tem uma palavra muito abençoada para a sua vida nessa noite. Que você possa iniciar essa campanha debaixo da bênção de Deus. Que o Senhor venha fazer florescer na sua vida tudo aquilo que você está precisando. Que ao decorrer desta campanha, nessas 5 sextas-feiras sequenciais que nós teremos aqui, que a cada culto, que a cada noite, que a cada trabalho que for feito aqui, você possa sair daqui cheio da presença do Senhor, abençoado, cheio da glória e da presença do nosso Deus. Abra sua Bíblia no capítulo de número 1 do livro de Jeremias. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos, e nós estaremos iniciando a palavra dessa noite. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Capítulo 1, versículo 4 em diante, e a palavra de Deus nos diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, e tocou na minha boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Você pode dizer amém? Meus amados, Jeremias, eu quero intitular a mensagem dessa noite, começando essa campanha, e o título dessa mensagem é o chamado de um profeta. Irmiahu ben Yukiak, o Jeremias, filho de Uquias, foi um profeta da cidade dos levitas, a cidade de Anatote, aldeia situada a cerca de 5 quilômetros da capital de Jerusalém, ao nordeste. O significado do nome Jeremias é incerto. Pode significar Deus exalta, Deus eleva, Deus faz nascer, Deus abre. Mas uma coisa é certa: o nome de Jeremias glorifica a Deus. E esse era pertencente à tribo de Benjamim, era filho de sacerdote, pertencia à linhagem sacerdotal. É provável que a sua descendência tivesse sido de Eleazar ou até mesmo de Itamar, e a sua codescendência de Abiatar, o sacerdote que na época de Salomão foi exilado por ele, que servia ao Senhor naquele tempo. Provavelmente Jeremias descendia desta casa. Irmiahu, ou seja, Jeremias, fora criado dentro dos dogmas e dos preceitos sacerdotais.
ele foi criado dentro dos regimentos das leis sacerdotais, visto que nós podemos vislumbrar que Jeremias, desde a sua infância, desde a sua pequenez, fora preparado para ser possivelmente um sacerdote da família, visto que ele vinha de uma carga, de uma família que tinha o exercício sacerdotal. O seu pai assim o era, Ilquias, sendo esse da descendência de Eleazar, ou até mesmo a condescendência de Abiatar. Jeremias pertencia à principal linha de sacerdote, a casa de Arão, a primeira instituição sacerdotal instituída pelo próprio Deus, através do profeta Moisés, no Monte Sinai. Jeremias possivelmente descendia desta família. A ordem sacerdotal que estava sobre os seus ombros adivinha de uma família muito importante do cânon sagrado. No entanto, nós trabalhamos com um Deus inusitado, um Deus que muda percurso, um Deus que muda trajeto, um Deus que faz coisas diferentes, que muitas das vezes nós nem pensamos e muito menos esperamos. E vindo Jeremias da linhagem sacerdotal, agora Deus o chama para ser profeta. Os irmãos sabem que sacerdote vivia oficiando sacrifícios, ou seja, sacerdote era porta-voz do povo para Deus. Mas Deus inverte o serviço do Jeremias e coloca como porta-voz de si mesmo. Ele deixa de ser porta-voz do povo para ouvir e falar da voz de Deus. Deus muda a vida de Jeremias. Deus muda a vida de Jeremias porque tinha um propósito, uma finalidade. No entanto, Deus chama este homem para o ministério profético. Jeremias é convocado pelo Senhor para levar duas mensagens ao povo de Judá, precisamente ao reino do sul. O reino do norte já havia contemplado a devastação, o reino do norte já havia sofrido o impacto do pecado. Deus havia permitido que o reino do norte tivesse sido alvejado pelos inimigos. E agora Jeremias está com a mensagem para transmitir ao povo de Judá. E Deus coloca na sua boca duas mensagens. A primeira mensagem fala de arrependimento. Deus estava dando chance ao povo para que se arrependesse do seu pecado. Deus estava dando uma chance ao povo para que reconsiderasse e voltasse atrás na sua idolatria, no seu paganismo, no seu sincretismo religioso. Deus estava dando chance ao povo para que retrocedesse das suas maldades, da sua malignidade. A primeira mensagem de Jeremias, arrependimento. Mas também Jeremias pregou uma segunda mensagem. E essa segunda mensagem, depois do arrependimento, uma mensagem de restituição, uma mensagem de renovação. Ou seja, a mensagem que Deus estava trazendo através da boca do profeta era uma mensagem de destruição, mas também era uma mensagem de edificação. Deus tinha propósito naquela nação. Deus tinha uma finalidade específica para aquela nação. Todos nós nascemos para um propósito que Deus escolheu. Todos nós temos um chamado que o Senhor já preparou para nós. Ninguém está aqui sem função no reino de Deus. Assim como o povo de Israel havia sido eleito lá no passado, você também foi um eleito por Deus.
Você também foi uma escolhida, um escolhido por Deus. Você não chegou aqui por acaso, você não chegou aqui porque você decidiu vir a este culto, não. Você veio porque tem um Deus que tinha te escolhido e te trouxe até aqui hoje, porque Ele tem uma palavra precisa para a sua vida, Ele tem uma palavra de restituição para a sua alma, Ele tem uma palavra viva. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmiahu profetizou nos anos 626 antes de Cristo até 586 ao reino do sul, reino de Judá. Jeremias, ele profetizou nos reinados de Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. 5 reis, 5 reinos, Jeremias passou profetizando. Período esse marcado pela idolatria e degeneração moral de todos os sistemas legais daquela nação. Havia uma corrupção sociopolítica, religiosa. O pecado estava infestando a nação. O coração do homem havia se tornado maligno. O coração do homem estava se voltando para as coisas da terra. O coração dos seres humanos haviam se afastado de Deus Yahvé, do único Deus merecedor de adoração. Israel estava se prostituindo com os ídolos. Israel estava se prostituindo com outros deuses. E o profeta Jeremias foi levantado, como muitos outros em sua época também foram levantados para pregar a mesma mensagem. E o início do ministério de Jeremias se deu no 13º ano do rei Josias. Depois de 13 anos de governo do rei Josias, esse foi portador da maior reforma registrada pelo cânon sagrado. Josias promoveu uma reforma muito grande. Josias fez um trabalho excepcional. É claro que o ministério de Jeremias aconteceu 4 anos antes desta reforma chegar ao seu ponto culminante. 4 anos antes do rei Josias começar a fazer a sua reforma, Jeremias já estava lá falando. Jeremias já estava profetizando a mensagem que Deus havia colocado na sua boca. Jeremias já estava gritando aos 4 cantos da terra, porque Deus havia o eleito como profeta. Jeremias não estava acovardado com a mensagem, mas ele estava dizendo aquilo que Jeová Deus tinha colocado na sua boca. O ofício de ser profeta é um dos ofícios mais difíceis de se fazer. Falar aquilo que Deus quer que você e que nós falemos. Falar em nome de Deus. Esse era o que Jeremias tinha que falar. Em 2 Crônicas, capítulo 34, Josias, ele abole a idolatria. No versículo 8, Josias repara o templo. E nesse mesmo texto do livro, ele acha o livro da lei. E ele manda consultar a profetisa Uda. E ele fica indignado do que estava acontecendo dentro da nação. Ele manda ler o livro da lei para que todos ouvissem. E todos ficaram ouvindo as palavras lidas pelo escriba. E depois das palavras serem lidas, depois do quebrantamento do coração do povo, a Bíblia diz que Josias celebrou a Páscoa. A Páscoa voltou a ser comemorada dentro da nação de Israel. Mas infelizmente houve a morte precoce de Josias. O rei do Egito, Neco, o mata precocemente em uma incursão militar. Josias é alvejado pelas tropas de Neco e perde a vida. Por conta disso, da perca da vida, a Bíblia fala que ele tirou todas as abominações de todas as terras que pertenciam ao povo de Israel.
no capítulo 35, no versículo 2, ele celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, na cidade sagrada. Então Jeoacás, seu filho, escolhido pelo povo, toma o trono e começa a reinar em seu lugar. A vontade do povo coloca um moço de 23 anos para governar a nação. Governou somente 3 meses, porque Neco leva para o Egito cativo e dispõe o seu irmão Eliaquim em seu lugar para governar Judá. E ele troca o nome de Eliaquim por Joaquim para dar sorte. E agora Eliaquim, e agora Joaquim, que era Joaquim, começa a governar Judá. E ele governa Judá. Joaquim tinha 35 anos e reinou cerca de 11 anos em Judá. Mas o pior de tudo isso, que a Bíblia nos relata e nos diz, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quando nós lemos o livro de Reis, salvo alguns reis, de mais de 20 reis, se não me falha a memória, 20 a 22, 8 reis foram reis bons, tementes a Deus. Os demais, todos perversos, todos adúlteros, serviam a imagens, serviam a balins. E agora o seu filho assume o trono, e infelizmente fica pior. E sob esse contexto histórico de Babilônia invade Jerusalém. Nabucodonosor perde Joaquim, e ele é deportado para a Babilônia, algemado, envergonhado, porque Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Ele. Eu quero abrir um parênteses aqui. Deus está interessado na sua vida. Deus está muito interessado na sua vida. Se tem uma pessoa que está interessada na sua vida aqui nessa noite, é Deus. Ele está com muita vontade de curar a sua vida. Ele está com muita vontade de fazer o milagre que você está buscando. Ele está com muita vontade de salvar a sua família. Ele está com muita vontade de trabalhar no seu coração. Ele está com muita vontade de te ver feliz, sorrir de novo. Talvez ao longo dos anos você tenha perdido essa alegria, mas eu quero dizer para você que tem um Deus que está muito interessado que você volte a ser feliz de novo. Deus está interessado em ver você sorrir de novo. Deus está interessado no seu culto e adoração. Deus está interessado no seu glória a Deus, no seu aleluia. Deus está interessado no seu jejum, na sua oração. Deus está interessado na consagração da sua vida. Deus está interessado no relacionamento que você tinha com Ele outrora. Ele está interessado na sua vida nessa noite. Deus tem interesse na sua, na minha e na nossa vida, mas nós precisamos ter aliança com Ele. Quando nós vemos a decadência do povo de Judá, como foram com as demais tribos, as 10 tribos do reino do norte, que foram totalmente dizimadas e destruídas, o que prejudicou a nação de Israel foi a falta de compromisso com Deus. O que acabou com aquela nação foi a falta de compromisso que eles não tinham com Deus. Irmão, nós estamos no tempo do fim. Nós estamos vivendo os últimos segundos da igreja na terra. Não há tempo para cochear em 2 pensamentos. Não há tempo para ficar pensando nas coisas terrenas. É muito bom conquistar, é muito bom almejar o sucesso nessa terra, é muito bom progredir, é muito bom evoluir, mas o mais importante é a salvação da alma. Isso é mais importante, porque o que há de vir virá, o que há de vir virá, o que há de vir virá e não tardará. Bendito seja o nome do Senhor. Neste tempo, por conta disso, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, e a Bíblia nos relata que ele saqueou algumas coisas do templo. O que eu entendo aqui,
quando nós damos a legalidade ao inimigo, quando nós permitimos que ele entre na nossa vida. É como fez Nabucodonosor. A Bíblia fala que ele não levou todos os pertences do templo, mas ele saqueou alguns pertences só. Quando o inimigo entra na vida de alguém, de maneira sorrateira, através da permissão que a pessoa concede, elimina algumas coisas, elimina muitas das vezes o prazer de estar com a família, elimina o prazer de vir aos cultos, de sentir a presença de Deus, elimina, ele tira a sensibilidade espiritual. Ele não consegue mais ler um versículo bíblico, ele não sente mais fome de ouvir a palavra, ele não sente mais paladar de ouvir um hino, em degustar o louvor da sua alma. É o inimigo entrando sorrateiramente e surrupiando algumas coisas espirituais da vida da pessoa. Nabucodonosor entra no templo e surrupia alguns objetos do templo e leva para a Babilônia para o seu uso pessoal. O que eu entendo aqui, que a nação de Israel, que já estava pobre, agora ficou mais pobre ainda. O homem sem Deus fica pobre. O homem sem a presença de Deus empobrece. Mas quando o homem está cheio de Deus, ele se enriquece. Quando ele está cheio da presença de Deus, ele fica rico, ele fica valoroso, porque a presença de Deus, o Espírito Santo, quando invade a nossa vida, nos deixa ricos da tua graça, nos deixa ricos do teu poder, nos deixa ricos da tua majestade, e nós passamos a trilhar a vontade de Deus, bendizendo e glorificando o nome desse Deus maravilhoso. Nesse contexto, o seu filho Joaquim, filho de Jeoaquim, reinou em seu lugar. Esse menino tinha 8 anos, segundo a Bíblia. Ele governou Belém também 3 meses. Logo depois, a Bíblia nos diz no capítulo 36, verso 9, do livro de 2 Crônicas, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor também. Não fez aquilo que Deus esperava que fizesse. E por conta disso, de contrapartida, Nabucodonosor agora entra no templo mais uma vez, e dessa vez ele saqueia o templo. Dessa vez ele tira todos os utensílios que eram usados para a adoração de Deus. Ele saqueia completamente o templo, levando todas as peças sagradas para a Babilônia. Essas peças vão aparecer no livro de Daniel, quando Beltesazar vai fazer um banquete e vai usar essas peças lá. Foram levadas, foi-se a glória de Deus, foi-se a presença de Deus no meio do povo. O povo perde a presença de Deus. Esse período de reinado caracteriza o pior período da nação de Israel. Esse foi o pior período da nação, da mesma forma que os demais. Zedequias, depois que assumiu o poder, fez igual a pior, porque nessa época, além do templo ser saqueado completamente, a Bíblia diz que o templo foi destruído, foi totalmente queimado. O povo de Israel não acreditava que o templo seria destruído. O povo de Israel brigou com Jeremias, dizendo que isso jamais aconteceria. Mas agora estavam contemplando o templo em chamas, porque Deus não salva o homem através de amuletos. Amuleto não salva ninguém. Você vir à igreja não salva a sua alma. Você ter um cartão de membro não salva a sua alma. Você estar inscrito nos órgãos da igreja não salva a sua alma. O que salva a sua alma é você ter um compromisso sincero com Deus, é você ser um servo autêntico do Jeová. Talvez você não seja reconhecido na terra, mas no céu você é reconhecido. Deus dá testemunho da sua vida. Bendito seja Deus. A Bíblia fala que da mesma forma que os demais, Zedequias fez o que não agradava a Deus. A Bíblia diz que ele não ouviu as palavras de Jeremias. Também esse não deu ouvidos às advertências ditas em 2 Crônicas capítulo 36, verso 16,
pelos mensageiros do Senhor. Antes, segundo a Bíblia, eles zombavam e desprezaram os profetas do Senhor. Agiam com desprezo e zombaria por aquilo que Deus estava falando. E por conta disso, a casa de Deus sofre a sua destruição total, que está registrada no capítulo 36, verso 19 do livro de 2 Crônicas. Eu fico imaginando aqueles que haviam ficado da deportação, o choro nos seus olhos em ver as chamas consumindo a casa de Deus. Aquela casa um dia foi o momento que Deus desceu, que Deus revelou o seu poder, que Deus revelou a sua glória, e agora Deus estava permitindo que um homem chamado Nabucodonosor destruísse a cidade e destruísse o bem mais precioso, irmão. O inimigo está pronto para destruir a sua família, o inimigo está pronto para destruir a sua casa, mas ele quer destruir principalmente o seu relacionamento com Deus. Quando eu falo de templo, eu estou falando de lugar de adoração. Quando eu falo de templo, eu estou falando de lugar de comunhão com Deus. O que mais o inimigo tem feito nesses últimos dias é tirar a sua comunhão com Deus, é destruir o seu elo de ligação com Deus. O que mais o inimigo tem trabalhado nesses últimos dias é acabar com o seu elo com Deus. Mas nessa noite Deus me manda como profeta aqui: tem restituição chegando para a sua vida nesta hora. Você que nos assiste, tem restituição chegando para a sua vida. Eu não sei como está a sua vida, como você anda, mas eu profetizo pelo poder do nome de Jesus: tem restituição chegando para a sua família. Bendito seja Deus. Por conta disso, por conta da queima da casa do Senhor, sendo que os que não morreram pela espada foram lançados ao cativeiro de Babilônia. Isso tudo sabe para quê? Para que as palavras do profeta fossem confirmadas. A palavra de Deus nunca cai por terra. Aquilo que Deus te falou, aquilo que Deus profetizou na sua vida através dos seus servos, ou até mesmo através da sua palavra, fique tranquilo, Deus vai cumprir toda a palavra proferida para a sua vida. Mas eu não estou vendo situação que venha beneficiar. Deus não trabalha com as coisas da terra. Deus não precisa da aprovação humana. Deus precisa que você confie nele, que você acredite nele, porque no tempo certo ele vai cumprir tudo aquilo que prometeu para a sua vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus veio ao profeta Jeremias, no versículo 5, que nós lemos aqui agora: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. O estado de gestação de uma criança tem 3 estágios importantes que acontecem. O primeiro estágio é a formação do zigoto, que é o primeiro estágio da fecundação de um óvulo. É mais conhecido como ovo mesmo. O zigoto se forma nas trompas do útero de uma mulher. Ali ele é formado. Ali ele fica aguardando o tempo, porque quando passa-se o tempo do zigoto, entra-se o segundo estágio, que por sua vez dará origem, que irá se desenvolver e virar um embrião. O embrião é o segundo estágio de um processo de gestação. Depois de zigoto, ele se torna um embrião. Ele começa a se desenvolver, ele começa a dar forma, e depois de um certo estágio da sua forma, ele passa para o terceiro estágio, que é a transformação para o feto. São 3 importantes estágios que acontecem na gestação. O interessante de observarmos esse texto é que Deus havia escolhido Jeremias antes mesmo desse processo.
Deus já havia escolhido o profeta antes mesmo que ele se formasse no ventre materno, antes que a madre o concebesse. Deus já havia instituído ele como profeta de Deus. Antes que a sua vida fosse formada, Jeremias já era escolhido por Deus antes do seio da sua mãe. Meu irmão, você não está aqui à toa. Deus te escolheu desde o princípio. Você nem estava sendo gerado, mas Deus já tinha um propósito para a sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. E mais, Deus havia escolhido o profeta, e mais, ele não havia somente escolhido, ele havia separado o profeta. Irmão, Deus te escolheu e ele também te separou, te santificou, te tomou por nação eleita. Você não está perdido no tempo. Você foi escolhido, você foi santificado, você foi preparado, porque Deus tem um serviço para a sua vida. Você é servo do Deus Altíssimo. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer ter um particular com a sua vida neste lugar. Deus escolhe, separa e depois designa ele como profeta. Eu não sei qual é a sua designação, eu não sei qual é a sua vocação, mas Deus tem um serviço específico para você fazer. Deus tem restituição para a sua vida, sim. Mas antes da restituição, a palavra nos indica que antes da restituição é preciso ter conserto com Deus. Deus faz restituição, sim. Talvez você que nos assiste, você está precisando de uma restituição. Você perdeu a sua família. Por algum motivo você perdeu o seu trabalho, por algum motivo você perdeu a sua saúde. Deus está muito afim de restituir a sua vida na sua necessidade. Mas para ter restituição, primeiro precisa ter conserto com Deus. Antes do conserto não tem restituição. Precisa consertar o altar, precisa consertar a vida, precisa ouvir a voz de Deus, precisa aceitar o chamado de Deus, precisa ser separado por Deus, precisa ser santificado por Deus e precisa aceitar a designação de Deus, fazer aquilo que Deus está chamando. Deus te chama nessa noite. Ouça a voz do profeta, ele te chama nessa noite. A restituição está vindo, mas Deus quer particular com a sua vida. Deus quer conserto com a tua vida nessa noite. Bendito seja Deus. O interessante é que no versículo sequente a Bíblia fala que diante da responsabilidade outorgada por Deus a Jeremias, de princípio ele recusa. Ele não quer aceitar. Ele não quis aceitar, sabe por quê? Porque fazer a obra de Deus não é fácil, não. Fazer aquilo que Deus quer, muitas das vezes gera lágrimas. Muitas das vezes fazer a obra de Deus é ficar sozinho, é ser esquecido por tudo e por todos. Fazer a obra de Deus e corresponder ao chamado de Deus, muitas das vezes é sofrer no silêncio, é sofrer no quieto, é sofrer no deserto, sem ninguém para te ajudar. Jeremias reluta a responsabilidade que Deus estava colocando nas suas mãos. Tem muita gente nos dias de hoje que está relutando com a responsabilidade que Deus está entregando. Meu irmão, eu sou profeta de Deus da sua vida hoje. Não enjeites a voz do Senhor nessa noite. Ele volta a falar contigo. É tempo de você colocar a mão no arado, porque Deus conta com o seu trabalho na obra do Senhor. Deus tem pressa na sua vida. Ouça isso. Deus tem pressa na sua vida nessa noite.
Deus tem pressa no seu casamento, Deus tem pressa na criação dos seus filhos, Deus tem pressa onde você estuda, Deus tem pressa na sua vida social ou profissional, Deus tem pressa. Jesus está às portas. Você tem que ser mensageiro, você tem que ser profeta, você precisa falar a mensagem, você precisa pregar a mensagem, você precisa viver a mensagem, você precisa atuar como profeta de Deus na terra. E o interessante de Jeremias, que ao recusar o chamado a princípio, ele diz a Deus: olha, Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Ele coloca para Deus que ele era muito jovem ainda. Senhor, a responsabilidade do reino é muito grande, eu sou uma criança ainda, eu não tenho condições nenhuma de levar essa palavra, eu não vou aguentar. Mas Deus, da sua infinita graça, no seu divino poder, no versículo 7 diz para Jeremias: não digas, eu sou uma criança. Não digas isso. Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que te enviar irás, é tudo quanto te mandar dirás. A responsabilidade daquilo que sair da tua boca vem de Deus. É Deus que vai colocar a palavra certa na sua boca. Você vai ser simplesmente um vaso a ser usado nas mãos de Deus. Você vai ser simplesmente um veículo a ser usado nas mãos do sagrado. Você só vai abrir a boca porque quem vai fazer a obra de redenção é o nosso Criador Supremo, é o nosso Senhor Jeová, é o nosso Senhor Deus. Você será somente o porta-voz, porque quem vai realizar a obra e o milagre é o nosso Deus. Gostaria que você ficasse em pé nessa noite. Deus redarga o profeta, porque ele se subestima. Talvez tenha alguém subestimando a si mesmo hoje. Eu não tenho condições, eu não posso, eu não tenho a mínima condição de exercer nada, eu não tenho a mínima condição de fazer nada. Isso é o que você pensa, e é isso que você está pensando, é o que realmente é. Porque eu e você não temos condições de fazer nada mesmo. Mas tem uma diferença. Quando existe um chamado na vida de um profeta, quando Deus ergue alguém para falar a sua mensagem, quando Deus chama alguém para o seu serviço, Ele se capacita de toda a necessidade, Ele te capacita de todo entendimento, Ele te capacita de toda autoridade. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei pregar. Talvez você não saiba mesmo, nem precisa, porque a palavra vai vir do céu, a palavra vai entrar na sua boca, e é Deus quem vai usar você para a glória do seu nome. Você sabe o que Deus faz? A Bíblia fala que Deus estende a sua mão. Deus estende a sua mão e toca na boca do profeta. Oh glória. Rabachora manda rabassúria. O profeta Isaías um dia disse para Deus também: Senhor, eu sou impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías também estava dizendo que não tinha condição de pregar a mensagem, porque ele não sentia em condições da impureza da sua vida. Mas Deus também toca na sua boca e purifica o seu ser. No caso de Jeremias não era impureza, no caso de Jeremias é incapacitação. Mas da mesma forma que Deus capacitou Isaías, porque ele achava que não tinha condições de falar, Deus agora nas suas mãos toca a boca de Jeremias, como está tocando a sua boca nessa noite, como está tocando o teu corpo nessa noite. E você vai falar, você vai profetizar, você vai fazer o ID de Deus na sua vida nesta noite. Eu quero convidar você a vir à frente. Você que sabe que tem um chamado de Deus, eu quero te convidar a entrar no estreito de Deus aqui nessa noite. Eu quero te convidar a ser corajoso e entrar no propósito dessa campanha. Não sei o que você veio buscar, mas eu queria que você viesse aqui à frente. O processo de restituição já começou. Oh glória. Eu não sei se você pode crer nessa palavra. O processo de restituição já começou, mas você precisa vir. Você precisa colocar a sua cara a tapa.
Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa mostrar para você mesmo, não para Deus, mas para você mesmo, que você crê ainda nas promessas de Deus. Pode chegar mais para frente, irmão. Só respeita um pouquinho o distanciamento, mas pode vir mais para frente. Você que está aí no seu banco, que Deus falou com você, e você não está com coragem de vir aqui, eu quero fazer um convite especial para você. Venha. Tem alguém aqui, Deus chamou você, você sabe disso. Séria. Lamassuri me canta, Deus chamou você desde o ventre da sua mãe. Deus já tem um traçado para a sua vida, desde o início da sua vida. Deus já havia escrito uma história para você. Se você ainda não tem uma aliança com Deus, é tempo de você fazer uma aliança com Deus agora, porque Deus quer entrar com restituição na sua vida. Deus quer entrar com restituição na sua família. Isso só depende de você, isso só depende da sua atitude. Se você crê, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Você crê nisso? Levante a sua mão e comece a adorar. Comece a adorar, porque eu não curo ninguém, eu não saro ninguém, mas o Deus que eu estou pregando pode curar. O Deus que eu estou pregando, Ele pode restituir, Ele pode restaurar. Aquilo que foi destruído na sua vida vai ser reconstruído. Aquilo que foi desfeito, Deus vai refazer nessa noite, porque Ele tem poder para fazer tudo que você precisa. Eu sinto a presença de Deus aqui neste altar. Oh glória! Séria. Eu sinto a graça de Deus descendo aqui sobre esse altar. Você que é batizado com o Espírito Santo, é momento de você dar lugar ao Espírito. Ele quer renovar a sua vida hoje, Ele quer restaurar o pacto com você hoje. O altar precisa ser consertado. Deus está descendo na casa, o céu está descendo na casa, o céu está descendo na casa. Remanaia séria, lamassuri me canta, labachúria. Ei, Maia séria. Sinta o renovo de Deus na sua vida aí. Eu gostaria que você abrisse o seu coração, eu gostaria que você abrisse a sua alma e permitisse que o Espírito de Deus inundasse a sua vida de uma forma total hoje. Ei, baixora, mandarabassúria. Eu estou sentindo Deus curar aqui nessa noite. Glória! Eu estou sentindo Deus curar aqui a alma de alguém. Eu estou sentindo Deus curar o físico de alguém aqui hoje. Eu estou sentindo Deus fazer milagre aqui hoje. Eu estou vendo pelos olhos da fé a glória de Deus invadindo essa casa. Oh, glória, glória. Você que não é batizado com o Espírito Santo aí, se você crer, você pode ser batizado ainda esta noite. Nós ouvimos aqui na quarta-feira que Jesus batizou uma criança de 6 anos com o Espírito Santo. Deus pode te batizar ainda hoje com o Espírito Santo. É só você dar lugar, é você só abrir a boca, é você abrir a boca para Deus usar a sua vida. Fale em mistérios nessa noite. Receba o renovo de Deus, receba a presença de Deus, receba a glória e a graça de Deus na sua vida. Você que entrou nessa campanha, escute bem, você internauta que entrou com essa campanha, com aquela enfermidade incurável que você sabe. Oh glória, oh glória. Eu sirvo um Deus que faz surdo ouvir. Eu sirvo um Deus que faz cego enxergar. Eu sirvo um Deus que faz paralítico andar. Eu sirvo um Deus que faz coxo saltar de alegria.
Eu sirvo um Deus que tem poder para restaurar a sua saúde hoje. Talvez o médico diz para você que não tem jeito, mas eu, como profeta de Deus, digo: receba a sua vitória aí nesta noite. Receba a sua vitória aí nesta noite. Você que sofre de uma enfermidade incurável, receba o toque do Espírito Santo na sua vida hoje. Ebachora mandarabassúria. Eremandagassúria andarabacantarabassúria. Amandaia séria labaia súria. Amandarabassúria andarabá. Curva a sua cabeça. Se tem alguém aqui nesse recinto que quer aceitar Jesus, vem aqui à frente agora. Ou se tiver alguém aqui no meio, levante a mão. Tem alguém para Jesus ainda? Tem alguém que quer fazer um pacto com o Senhor aqui nessa noite? Ou são todos de casa? São todos daqui? Então estenda a sua mão agora. Eu vou orar a oração da fé. E segundo a sua fé, Deus vai trabalhar na sua vida. Eu não sei quantos dias da campanha você vai precisar vir para ver o seu milagre acontecer, mas você tem que vir em todos. Mas num desses eu creio que Deus pode realizar o milagre. E quem sabe o seu milagre já está acontecendo aqui nessa noite. Senhor Deus, eu sinto a tua graça aqui neste altar, Senhor. Eu sinto o teu poder aqui nesta casa, Senhor. Eu sinto, Senhor, como brasas vivas do altar queimando a minha alma, Senhor. Eu estou todo arrepiado aqui com a tua presença, Senhor. Eu sinto uma unção diferenciada jorrando do altar na vida dos crentes, na nossa vida nesta noite. Eu sinto um bálsamo descendo no coração de muitos aflitos aqui nessa noite. Eu sinto o orvalho de irmão irrigando as vidas nessa noite, ó Pai. Eu estou pregando restituição, Senhor. Eu estou pregando restauração, Senhor. Eu estou pregando Deus de milagres, Senhor. Tem concerto de Deus aqui acontecendo nessa noite. Senhor, contempla os seus filhos, contempla a vida dos seus servos e concede a vitória, Senhor. Concede a bênção, Pai. Que o teu nome, Senhor Jesus, venha a ser glorificado na terra. Que não a minha vida, que não a vida desta igreja, mas que o nome de Jesus Cristo seja exaltado neste lugar. Receba essa palavra na sua vida. Se você recebe, diga amém. Se você recebe, diga amém. Diga amém mais uma vez. E volte para o seu lugar na posse do milagre, da vitória que eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, todas as vezes que Deus nos chama para uma responsabilidade, para lançarmos uma campanha aqui, primeiramente para nós é muito prazeroso, mas acima de tudo, nós sabemos da responsabilidade que nós temos diante da igreja do Senhor. Eu creio que esses 5 dias, dessa primeira noite que foi, Deus já mostrou o que quer fazer aqui nesta casa. Você crê nisso? Diga amém. Tem alguém para Jesus essa noite? Tem alguma família para Jesus? Não tem? Nós vamos orar para terminarmos o nosso culto. Nós vamos orar. E que Deus, na sua infinita graça, continue falando aos seus corações, aos nossos corações. Que até o final dessa campanha, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você almeja, você internauta, você possa testificar daquilo que Deus fez e fará na sua vida. Bendito seja Deus. Vamos ficar de pés. Vamos finalizar esse culto. Quero agradecer a cada irmão que esteve aqui. Volte para a sua casa abençoado. Agradeço os músicos também. Que maravilha hoje. Que seja assim sempre. Vai ficar mais fácil se derreter na presença de Deus. Amém? Estenda a sua mão na posição de receber. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja e todos nós digamos juntos, amém. Vai na paz do Senhor Jesus.